Bom dia, galera, beleza? Meu nome é Radler Paiva dos Santos, moro em Porto de Sauípe, município de Entre Rios, Bahia. Tenho 19 anos, nasci no dia 20 de 8 de 1997 e vim para me mostrar, na verdade, mostrar não, vim para contar um pouco da minha vida. São poucas pessoas que sabem, é óbvio, além da minha família, algumas pessoas que eu considero como amigos, mas como vocês podem ver, eu sou deficiente físico, eu sou cadeirante. Vamos lá, né, contar um pouquinho da minha história. Como mesmo eu já tinha falado, nasci no dia 22 de 1997 e meu nascimento não foi nada fácil, como um povo brasileiro, né? Que são poucas pessoas que têm uma vida fácil no começo e depois vai melhorando a sua vida, qualidade de vida. Vamos começar a história. Nasci no dia 20 de 8 de 1997, nasci em Salvador, Bahia. E nesse dia é um dia bastante chuvoso. Tava minha mãe, mais meu pai dentro de casa. E até que o dia que a bolsa dela estourou. E aí, como o dia tava chuvoso, meus pais foram para o hospital ver se tava na hora de nascer ou não. E aí ela foi para 4 ou 5 hospitais. No primeiro hospital falaram que não tinha médico, para você ver como é que o Brasil é. No segundo hospital, no segundo hospital falaram que não tinha vaga. No terceiro hospital falaram que que não tava na hora de eu nascer, entendeu? E quando foi no quarto e último hospital, tava eu e minha mãe entre a vida e a morte. Minha mãe já tá perdendo bastante sangue e isso, aquilo. E entre eu e minha mãe tá entre a vida e a morte, como vocês podem ver, gente. É o Brasil. E logo, e assim quando teve que fazer parte de emergência, né? Que minha mãe tinha perdido bastante líquido. E aí demorou um pouco de eu nascer. E quando os médicos foram me retirar no útero de minha mãe, eles perceberam que eu estava sentado no útero dela e não deitado, como a ciência fala. A ciência fala que quando a pessoa, criança ou próprios animais, eles ficam deitados nas bolsas das suas mães. E eu não, e eu estava sentado, foi mais outro trabalho para eu poder nascer. E logo após o meu nascimento, eu tive de tomar uma injeção na mão direita. Espera aí rapidinho que eu vou lhe mostrar. Eu tive de tomar a injeção na mão direita. Não sei se vocês podem ver. Essas são as minhas cicatrizes da mão direita. Se eu não tomasse essa injeção, eu poderia morrer. Não estaria gravando um vídeo hoje. E aí, com o passar ainda ficam alguns dias em coma ou na entubadora por causa do meu nascimento, que foi muito difícil, muito complicado. E aí, com o passar dos anos, meus pais perceberam que eu era totalmente diferente das outras crianças. Em que sentido? Bom, como eu posso dizer? Eu era diferente das outras crianças porque meu corpo era bastante mole, não tinha nenhum desenvolvimento. Tinha dos braços e das pernas, mas o meu corpo era bastante mole. Vamos citar alguns exemplos. Por volta de 3 a 4 anos de idade, os meus pais colocavam em uma cadeira de plástico. E aí, como meu corpo era bastante mole, eu caía com facilidade, entendeu?
Aí meus pais me colocavam de novo na cadeira de plástico. E aí levantava meu corpo para ficar reto. E aí depois caía de novo. E aí meu pescoço é bastante mole. Vamos supor, você fica com a cabeça reta assim. Beleza, é um estado normal de todo ser humano, que são pessoas normais. E eu não, eu rapidinho abaixava a cabeça e babava bastante, como eu tô fazendo nessas imagens, esses vídeos. E aí, graças a Deus, o Hospital SAR entrou na minha vida e fez eu melhorar bastante com minha vida, como eu era e como eu hoje sou, galera. Eu sou totalmente independente de tudo que eu faço por minhas contas. Isso aqui é com a ajuda dos meus pais. Mas na maioria das vezes eu consigo fazer minhas coisas só, como tomar banho, almoçar, entre outras coisas. E me locomover, entre outras coisas. Como vocês estão vendo, eu tô com a camisa do Corinthians aqui, ó. Essa camisa do Corinthians essa daqui é uma das minhas camisas do Corinthians que eu tenho de coleção, eu e meu pai. Essa camisa do Corinthians é da época do Liedson, na segunda passagem aqui, ó. Tem até escrito, como vocês podem ver, Neoquímico. Aqui tem o símbolo de São Jorge, montado no seu cavalo. Aqui, ó, São Jorge. Como a paixão pelo Corinthians veio? Vocês devem estar se perguntando. A paixão pelo Corinthians veio através de meu pai, que nasceu na Itiúba, sertão da Bahia. Mas a partir dos 16 a 17 anos, eu fui para São Paulo ao convite do tio dele. E aí ele ficou morando em São Paulo por volta de 8 a 10 anos em São Paulo. E aí ele começou a se apaixonar pelo Corinthians e começou a se apaixonar pelo Corinthians e a torcer Corinthians fanaticamente. E é claro que a paixão pelo Corinthians não vem da noite pro dia, assim, de geração por geração. Meu pai se apaixonou pelo Corinthians. E aí depois veio eu, depois veio meu irmão de 12 anos, que completou recentemente, agora dia 4/5. E minha mãe, que também é corintiana por causa dele. Mas eu mesmo sou corintiano porque eu aprendi a gostar do Corinthians e não como pessoas moldinhas que torcem pro time quando o time tá bem. Eu lembro uma vez que meu pai fez o meu aniversário de 1 ano todo do Corinthians, galera. Imaginem vocês. Como é que você pode um pai fazer um filho de uma criança todo do Corinthians? É porque ama o clube. Então, e até hoje eu tenho essa camisa de 1 ano guardada, minha gente. O Corinthians. A paixão que eu tenho pelo Corinthians não pode se dizer, entendeu, galera? E sim explicar. E as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e outras coisas, Twitter, até Twitter mesmo que eu tenho. Vocês podem até olhar que tem foto do Corinthians. Tem eu indo pro estádio ver Corinthians e Bahia em 2014. Na Fonte Nova, junto com meus pais e meu irmão. Então, galera, eu sou bastante corintiano e eu gostaria muito de que vocês postassem esse vídeo, compartilhassem, dessem esse like até chegar à diretoria do Corinthians, para demonstrar o quanto eu sou corintiano, o quanto eu amo o Corinthians. E aqui eu posso lhe mostrar alguns dos objetos que eu e minha família tem pelo Corinthians. Só um momentinho. Aqui, galera. Aqui é o símbolo do Corinthians. Não sei se dá pra ver. Vamos ver. Aqui, ó.
que aqui não dá pra ver direito não, galera. Porque o escudo é bastante enorme. Mas eu tenho outro escudo do Corinthians aqui, acho que dá pra ver direito. Porque essa daqui é gigantesca. Aí não pode ser visualizado. Aqui, acho que essa daqui dá pra ver. Aqui, gente. Esse é o escudo do Corinthians, mais outro escudo do Corinthians que meu pai mandou fazer esse ano. Aí, ó, escudo bonito do Corinthians, como vocês podem ver. E ainda mais, meu pai tem uma bicicleta que ele mandou pintar todo do Corinthians e ainda com adesivo do Corinthians. Essa daqui, cadê? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Essa daqui é a bicicleta do meu irmão, que é do Corinthians também, ó. Como vocês podem ver, tem gravuras do Corinthians e as cores do Corinthians. E ainda mais, meu pai tem uma bandeira enorme do Corinthians que meu pai mandou trazer de lá de São Paulo, através dos meus primos que moram lá. E aqui, ó, deixa eu ver se tem como de visualizar. Aqui, galera. Esse é o famoso bandeira do Corinthians. Isso aqui dá pra ver? Acho que dá, né? É o símbolo do Corinthians, a bandeira. E fora outros objetos que eu tenho junto com meu pai, que são mais camisas do Corinthians que nós temos. Meu pai tem pôster do Corinthians, bastante pôsteres, inclusive do título do Corinthians de 1977, galera. 77, aquele gol que o famoso Basílio fez, que a bola bateu na trave e a zaga tentando tirar e nada da bola entrar. O Corinthians passou 24 anos na espera do título paulista e veio sair exclusivo contra a Ponte Preta, nosso arquirrival naquela época, que é um clube bastante forte naquela época. Então, galera, depois eu faço outro vídeo para mostrar a vocês outros objetos que eu tenho pelo Corinthians, os pôster, como eu falei, camisas, lençol do Corinthians que nós temos, um terço do Corinthians que eu tenho, que eu ganhei quando eu fui para na Fonte Nova. Depois eu posso mostrar as fotos que eu tenho com a camisa do Corinthians, algumas redes sociais que vocês podem até ver. O meu Facebook está como Radler Paiva, Radler RADLHER. Radler Paiva é o Facebook meu Facebook. O meu Instagram está como arroba Radler Paiva. E o meu o meu Twitter está arroba RadlerP, P de Paiva. Esse é meu Twitter, arroba RadlerP. E meu Instagram é arroba RadlerPaiva. O meu Twitter eu não uso muito porque eu não tenho muita aprendizagem com Twitter, mas o Instagram tem algumas fotos que dá pra ver o quanto eu sou fanático pelo Corinthians. Então, galera, depois eu posto mais vídeos. Valeu, falou e fui.